Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, galerinha, vamos aí, aula 9, trabalho da força elétrica. Bom, turma, vamos lá, se ajeita aí e vamos começar. Bom, turma, antes de falar do trabalho da força elétrica propriamente dita, vamos relembrar o trabalho da força peso. Se você entender isso aqui, logo o trabalho da força elétrica vai sair naturalmente. Galera, olha aqui, olha a figura. Eu tenho um objeto no ponto A, certo? E esse objeto a uma certa altura h. E eu quero levar esse objeto até o ponto B. Opa, vamos lá. Se um objeto está a uma certa altura em relação ao plano de referência, significa que eu tenho energia potencial gravitacional associada. Show de bola. Pessoal, agora eu vou levar esse objeto de A para B. E aí o que acontece? No ponto B eu vou ter um outro valor de energia. Galera, olha só. Trabalho. Vamos lá, nós temos o que? A força peso, certo? Força peso, apontando para baixo e tudo. Força, olha só, eu tenho força e eu tenho um objeto se deslocando, então significa que eu tenho trabalho. Trabalho é variação da energia potencial gravitacional. Pois bem, perguntinha aqui. Essa energia, né, ou seja, depende da trajetória, ou seja, eu vou levar o objeto do ponto A para o ponto B. Essa energia potencial depende da trajetória? Não, só depende o quê? Da posição inicial A e da posição final B. Ou seja, o que você faz no meio do caminho não interessa. Sendo assim, o que acaba acontecendo? Que o trabalho da força-peso fica sendo o quê? Mais ou menos mgh, certo? O mais ou menos por quê? Porque esse objeto pode estar o quê? Subindo ou descendo, né? Então, dependendo do sentido de movimentação dele, né? Peso para baixo, certo? Se o objeto está caindo, peso e deslocamento no mesma direção e sentido, então positivo. Agora, se o objeto está subindo, peso para baixo e deslocamento para cima. Logo, o sinal é negativo. Bom, mas olha só, o trabalho não depende da trajetória. Sendo assim, a força-peso ela é conservativa. Então, olha só, uma força é dita conservativa quando o trabalho realizado por ela independe da trajetória. Então, o trabalho da força-peso não depende da trajetória. Sendo assim, essa força é conservativa. Beleza? Essa é a mesma ideia que nós temos para a força elétrica. Olha só, vamos agora aqui, ó, trabalho da força elétrica. Eu tenho minha carga geradora no ponto O aqui, né, carga Qzão, e eu coloco no ponto O uma carga Qzinho. Aí, vamos lá. Eu quero deslocar essa carga do ponto A ao ponto B. Olha só, sobre a carga eu tenho força. Que força é essa? Força elétrica. Eu tenho essa carga se deslocando. Opa, força de deslocamento eu tenho trabalho. Isso aí. Então, vamos lá. E o trabalho? Olha só, o trabalho da força elétrica, olha só, de novo, não depende da trajetória. O, vai depender do quê? Apenas da distância entre a geradora e o ponto aonde a carga está. Ou seja, se a carga desloca do ponto A ao ponto B, fazendo esse zigue-zague, ou uma linha reta, ou uma parábola, enfim, de novo, o trabalho não vai ser influenciado por isso. Então, a força elétrica é uma força conservativa, tá? Então, podemos escrever, né, vamos escrever como o trabalho da força elétrica de A até B, como que menos a variação da energia potencial elétrica. Mas aí, olha só, vamos lá, uma coisa que a gente já viu. Como que nós podemos escrever energia potencial elétrica que nós temos aqui no ponto, né? Graças ao potencial elétrico. Potencial elétrico é energia potencial elétrica dividida pelo módulo da carga, né? Dividido pela carga, desculpa,
que está ali no ponto. Então, a energia potencial a energia gravitacional é ótimo. A energia potencial elétrica é carga vezes potencial elétrico. Então, eu vou substituir isso na fórmula do trabalho. A gente vai ter menos a variação da energia potencial elétrica é o quê? Energia potencial final menos a energia potencial inicial. Então, eu estou indo de A para B. Então, energia potencial no ponto B menos energia potencial do ponto A. Como eu tenho sinal de menos na frente, eu vou, ou seja, vou fazer a conversão de sinais aqui. Ó. Vai ficar menos energia potencial do ponto B mais energia potencial do ponto A. Eu vou rearranjar isso aqui, né? Ou seja, para ficar bonitinho, né? E agora, de novo, olha a expressão lá em cima. Energia potencial elétrica é carga vezes potencial. Vou substituir aqui. Vai ficar carga vezes o potencial no ponto A menos carga vezes o potencial no ponto B. Sendo assim, qual é o trabalho da força elétrica? Ou seja, aqui, ó, de forma geral, né? Vai ser como? O valor da carga, né, que está sendo deslocada, vezes a diferença de potencial, né, para onde essa carga está se movendo. A carga está indo de A para B. Então, é a potencial do ponto A menos a potencial do ponto B. Beleza? Ficou clara essa matemática aí? Mesma ideia do trabalho da força-peso. O trabalho não vai depender da trajetória, então é menos a variação da energia, uma força conservativa. Então, olha só, a gente chega nessa expressão para o trabalho. Tranquilo? Ou seja, trabalho da força elétrica, carga vezes essa diferença de potencial. Show? Beleza? Então vamos continuar. Turminha, deslocamento espontâneo ou forçado. Galera, aqui a gente vai fazer duas análises, uma para carga positiva e outra para carga negativa. Vamos lá. Cargas elétricas positivas. Olha a nossa figura. Nós temos a geradora positiva. Então, como é que vai ser o campo elétrico que ela vai gerar? Isso aí, muito bom. Um campo de afastamento, ou seja, a linha de força aponta para fora, né? Aí vamos lá. Eu coloco uma carguinha de prova positiva num ponto A. Então, nesse ponto A, eu tenho um potencial elétrico no ponto A, o VA. Pois bem, carga elétrica em campo elétrico, vai surgir o quê? Isso aí, a força elétrica, que vai apontar para onde? Na mesma direção e sentido das linhas de força. Ou seja, se eu pego essa minha carguinha de prova que está no ponto A e solto, o que vai acontecer? Essa carguinha, né, ela vai o quê? Se deslocar no sentido da força. Ela vai se deslocar espontaneamente. Ou seja, na direção do ponto B. E, como nós já vimos, o potencial elétrico ele vai diminuindo, né? Então, ou seja, a carga elétrica, né, para a carga elétrica positiva abandonada em repouso, né, ela vai se deslocar de forma espontânea para pontos de menor potencial, beleza? E forçado, Igor. Forçado é exatamente o contrário. Se espontaneamente ela vai para pontos de menor potencial, de forma forçada ela se desloca nos sentidos de potenciais ainda maiores. Mas aí como que isso acontece, Igor? Mas como isso acontece? Porque a força eletrostática ela está apontando para fora. Como é que ela está indo em direção à carga geradora? Aí, como o próprio nome diz, forçado significa que você está forçando com uma força, logo uma força maior que a força elétrica, que essa carga se desloque no sentido oposto. Aí, quando acontece esse tipo de deslocamento, é o deslocamento forçado. Beleza? Agora vamos fazer análise para negativa. Para uma carga negativa, vamos lá, de novo, a geradora positiva, coloca agora uma carga elétrica negativa em repouso no ponto A. Vamos lá, linha de força de novo, aponta para fora.
Agora é uma carga negativa. Então, a força elétrica que vai surgir vai apontar em que sentido? Na mesma direção da linha, porém no sentido oposto ao da linha, né? Então, se você abandona em repouso a carguinha no ponto A, negativa, ela vai se deslocar espontaneamente para pontos de maior potencial. Isso aí, né? Eu tenho potencial no ponto A, VA, só que quanto mais próximo da Senhor, da carga geradora, maior o potencial associado. Então, ou seja, ela vai se deslocar de forma espontânea para pontos de maior potencial, tá? Ou seja, sentido contrário das linhas de força. E o forçado vai ser como? Da mesma ideia que a gente fez na positiva. Você vai exercer uma força sobre a carga na mesma direção e sentido da linha de força, de tal forma que, e essa força tem que ser maior, lógico, porque senão a carga não vai se deslocar no sentido contrário, né? Aí ela vai se deslocar de forma forçada, né, para pontos de menor potencial. Tranquilo, gente? Vamos lá. Em todo movimento espontâneo de cargas elétricas no campo elétrico, a energia potencial elétrica diminui, né? Ou seja, vamos lá, a energia potencial elétrica ela vai diminuindo, né, em um movimento espontâneo. Ou seja, lembra que nós vimos que ela vai se deslocando para pontos, né, de menor potencial e tudo? Então, eu tinha uma energia potencial elétrica armazenada. Quando eu comecei a me deslocar no sentido de potenciais menores, o que acaba acontecendo? Essa energia potencial elétrica ela está sendo convertida em cinética, né? Da mesma forma que, lembra na força-peso? A gente tem aqui no ponto A, lá em cima, solta, e o ponto B no chão. O que está acontecendo com a energia potencial gravitacional? Ela está diminuindo com o tempo e sendo convertida em cinética. E a cinética vai aumentando, né, com o passar do tempo. Aí, ó, vamos lá. Percorrendo-se uma linha de força no seu sentido, o potencial ao longo dos seus pontos diminui, né? Como nós acabamos de ver. Mas aí, beleza, Igor, mas e os trabalhos? Como é que fica o trabalho da força elétrica nesse tipo de movimento? Ó, o trabalho em um movimento espontâneo é positivo, afinal, força e deslocamento estão apontando na mesma direção e sentido. Então, ou seja, o trabalho da força elétrica é um trabalho motor, um trabalho positivo. Agora, em um movimento forçado, a força elétrica, né, está apontando numa direção e aí o que acaba acontecendo? O deslocamento é no sentido oposto. Então, é um trabalho negativo, é um trabalho resistente, tá? E isso, pessoal, independe dos sinais da carga, tá? Ou seja, se seja a carga positiva ou negativa e estiver em movimento espontâneo, o trabalho da força elétrica é positivo. Show de bola, galera? Beleza? E mesma ideia para o movimento forçado, né? Seja a carga positiva ou negativa, se o movimento é forçado, o trabalho é um trabalho resistente. Então, galera, se está tudo bem, vamos dar continuidade. Ok, galera, agora trabalho ao longo de superfícies equipotenciais. Lembrando, galera, superfície equipotencial significa o que mesmo? Isso aí, que naquela superfície o potencial elétrico em todos aqueles pontos são iguais. Show de bola. Então, olha aqui a nossa figura. Nós temos uma carga positiva, geradora, linhas de força apontando para fora. Então, nessa configuração, a superfície equipotencial serão o quê? Serão circunferências, né, onde o centro é a carga geradora, né? Então, ou seja, ó, temos uma circunferenciazinha com ponto A, ou seja, todos os pontos nessa circunferência têm o quê? O mesmo potencial elétrico de VA, né? Aí, vamos lá. Aí temos uma circunferência maior, de raio maior, onde tem o ponto B e C. O que acaba acontecendo? Opa, B e C estão na mesma superfície equipotencial. Logo, o potencial dos dois é o mesmo.
Porém, o potencial de A é maior que o de B e, consequentemente, maior que o de C. Por quê? Porque A está mais próximo da carga geradora, né? Então, mais próximo da carga positiva, né? Então, galera, vamos lá. A gente já viu... Desculpa, antes, vamos lá. Eu coloco uma carga em A, aí o que eu vou fazer? Eu vou deslocá-la de A para B e, posteriormente, de B para C, né? Eu vou fazer esse trajeto A, B, C. Então, como vai funcionar o trabalho, né? Como que a gente vai fazer o trabalho aqui? Olha só, o trabalho de A para B, né, nós já vimos que o trabalho da força elétrica é dado por carga vezes a diferença de potencial, certo? Então, de A para B é a expressão que nós já vimos lá atrás. Mas agora, e o trabalho da força elétrica de B para C? Olha só, como os aí vai ser carga vezes o potencial de B menos o potencial de C. Só que B e C estão na mesma superfície equipotencial. Logo, seus potenciais são iguais. Então, essa diferença vai dar zero. Zero vezes qualquer coisa é zero. Então, o que acaba acontecendo? Em superfícies equipotenciais, a força elétrica não realiza trabalho. É isso que eu estou destacando aqui embaixo. Ó. O trabalho da força elétrica de B para C é igual a zero. Então, galera, foque bem nisso, tá? Fique com isso bem gravado. Sempre que você tem deslocamento de cargas em superfícies equipotenciais, a força elétrica não está realizando o trabalho. Show de bola? Aí, turma, para encerrar, né, a aulinha de hoje, vamos analisar tudo isso que nós vimos agora em uma situação de campo elétrico uniforme. Por isso que eu estou chamando de campo elétrico uniforme 2 esse título. Nós já vimos campo elétrico uniforme há umas aulinhas atrás, só que eu não falei tudo, né? Porque eu achei melhor o quê? Dar uma divisão aqui para justamente para dar essa base para entender essa outra, né? Essa parte aqui. Bom, vamos lá, sem mais delongas, né? Vamos fazer uma relação entre o campo elétrico, né? E a diferença de potencial. Pois bem, galera, como o campo elétrico é constante, a força elétrica será constante, né? Afinal, olha só, a gente tem que a força elétrica é módulo da carga vezes campo elétrico, né? O módulo da carga é constante. A carga não vai mudar seu módulo à medida com que ela se desloca. E o campo elétrico será constante nessa região. Então, ou seja, logo a força elétrica é constante. E nós já vimos lá atrás, lá no primeiro ano, que o trabalho de uma força constante é dada pelo quê? Essa força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado entre essa força e o deslocamento. E nós acabamos de ver que o trabalho da força elétrica é dada por carga vezes diferença de potencial. O potencial inicial menos o potencial final, né? Tranquilinho até aí? Show de bola? Então, olha só, olha essa figura aqui ao lado. Eu tenho a minha carga Qzinho, né, aqui no ponto A. E ela está em uma superfície equipotencial, né, que tem um potencial elétrico VA. Lembrando, quando nós temos uma região de campo elétrico uniforme, a superfície equipotencial é perpendicular ao campo elétrico, né? Perpendicular à linha de força. Então, por isso que é essa reta, né? Fazendo um ângulo de 90 graus. E aí nós temos o quê? A uma distância D dessa superfície equipotencial, nós temos uma outra superfície de equipotencial, né? VB. E aí o que acontece? Eu quero levar essa carga do ponto A ao ponto B e posteriormente do ponto B ao ponto C. Então vamos analisar o que vai acontecer. Então, galera, olha só. A trajetória ABC, né? O trabalho da força elétrica vai ser o trabalho da força elétrica de A até C
vai ser o somatório dos trabalhos, ou seja, o trabalho de A até B e posteriormente de B até C. Opa, mas Igor, B e C estão na mesma superfície de equipotencial e o trabalho da força elétrica em superfícies equipotenciais vale zero. Perfeito, está prestando muita atenção. Por isso que eu já cortei aqui, ó, esse trabalho vale zero. Sendo assim, o trabalho da força elétrica de A até C vai ser o trabalho de A até B. Mas olha só, nós não vimos que o trabalho da força elétrica, né, o trabalho de uma força conservativa é F de cosseno θ? Então, de A até B, força e deslocamento estão na mesma direção e sentido. Ou seja, o ângulo formado entre eles é zero. Cosseno de 0 graus vale 1. Então, o trabalho da força elétrica será força elétrica vezes a distância. Opa, mas nós já vimos que força elétrica é dada por quem? Módulo da carga vezes campo, né? Campo elétrico. Então vou substituir na fórmula. E com isso nós chegamos em duas fórmulas para o trabalho dessa força elétrica. Que o trabalho da força elétrica é módulo da carga vezes campo elétrico vezes distância e carga vezes a diferença de potencial do ponto A e do ponto B. Se o trabalho da força elétrica é igual aqui, o que eu posso fazer? Eu posso igualar essas expressões. E com isso, ó, eu posso simplificar a carga da carga de prova. E com isso eu tenho que o campo elétrico vezes a distância é igual a VA menos VB, ou seja, o potencial do ponto A menos o potencial do ponto B. Mas galera, VA menos VB, eu até passei uma reta aqui para abrir esse parênteses. VA menos VB a gente costuma chamar de U, né? Essa diferença de potencial, né? Lembrando, não é delta, né? Não é o delta V, né? Que seria potencial final menos inicial. É o potencial do, né, inicial menos final. Essa diferença de potencial nós costumamos chamar com a letra U maiúscula. Sendo assim, nós temos que a expressão, né, para um campo elétrico uniforme é o quê? Que essa diferença de potencial é igual ao campo elétrico vezes a distância entre essas superfícies equipotenciais. Belezinha, turma? Show de bola? Então, galera, vamos ver os exercícios para vocês aqui. Aí, turminha, vários exercícios para vocês fazerem aí. Bom, turma, pessoal, com isso a gente finaliza a parte de eletrostática. A partir da próxima aula vamos começar a eletrodinâmica. E, pessoal, mais uma vez, galera, os exercícios estão aí para vocês fazerem. Qualquer dúvida com relação à matéria ou os exercícios, seja os exercícios do livro didático ou de qualquer outro material que você tiver aí, seja de cursinho, um outro livro, ou até mesmo lista de exercícios que você pesquisou na internet. Galera, qualquer dúvida, só mandar no sala de aula. Manda lá no mural, manda na mensagem privada que eu vou responder assim que puder. Belezinha? Bom, galera, sem mais delongas, vou ficar por aqui. Bons estudos, um abraço e a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau.